Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos examinar as Escrituras para nos fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé não seja pervertida, não seja uma fé contaminada. Nesses últimos momentos que nós estamos vivendo aqui na face da terra, né? Tem se levantado muitos falsos profetas, pregadores, e eles têm contaminado a mente, a fé das pessoas através de estratagemas, de falácias, de sofisma, né, que são argumentos que parecem verdadeiros e que perverte a tua fé, e isso traz um dano irreparável. Mas nós estamos aqui com a palavra de Deus e tudo que nós falamos está baseado nas Escrituras, sem aquela interpretação falsa, né, sem nós tirarmos ou aumentarmos. E nós temos visto aqui na internet pessoas dizendo que Deus não está no controle e que Deus não vê também todas as coisas. Isso eles falam porque ele conta com a sua ignorância, que você não lê a palavra, né? E aí você acaba engolindo isso, porque esses argumentos são montados lá no inferno, são planejados no inferno, e é transmitido para os ministros do diabo aqui na terra. Por exemplo, eu fiz o último vídeo sobre a igreja presbiteriana, e aí eu só vi um comentário discordando do pastor que falou que o mundo não vai ser destruído. Só um só. E eu falei assim, esse aqui deve ler a palavra de Deus, porque ele falou, na Bíblia está escrito que vai ser destruído sim. Mas os outros comentários eram tudo elogiosos. Glória a Deus, isso, aquilo, olha que bom aprender a palavra de Deus, né? Mas às vezes eu repito coisas que eu já falei, e as Escrituras, o apóstolo também repetia, falou assim, nunca é demais eu repetir, porque às vezes a nossa memória é muito curta. Então eu quero fazer a leitura aqui, no livro de Salmos, o qual fala sobre a soberania total de Deus e o conhecimento que Deus tem sobre todas as ações de tudo que ocorre no universo, não só aqui na Terra, mas no universo, né? Deus está a par de tudo. Então o capítulo 94, você pode ler todinho ele. E o salmista começa aqui no versículo 2 dizendo assim, exalta-te, tu, que és juízo da terra, dá paga ao soberbo. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer, quer dizer, terão sucesso? Vai ficar se gabando aí das suas más ações? Até quando proferirão e falarão coisas duras? Nós temos ouvido, Deus não está no controle, não é bem assim, né? Deus não controla nada. E se gloriarão todos que praticam a iniquidade? Agora aqui, reduzem a pedaço o teu povo, né? Eles fazem isso, ó Senhor, e aflige a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tira a vida, quer dizer, se não bastasse a pessoa ser órfã, uma criança, vamos supor, eles vão lá e acabam matando a criança também. Esse texto está dizendo isso. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Talvez eles não falem com a boca, mas com as ações eles dizem esse texto aqui, né? Eles falam. E aí versículo 8, atentai, ó brutais dentro do povo, e vós louco, quando sereis sábio? Né? Aí Deus está falando, essas ações suas, essas palavras que você fala, de várias maneiras, que Deus não está vendo nada disso, que Deus não vai me ver, Deus não está nem vendo o que eu estou falando contra ele, né? É isso que esse texto diz aí, a palavra de Deus vai dizendo aqui, no versículo 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? Por exemplo, os nossos ouvidos, às vezes, é muito menos sensível do que ouvidos de certos animais. Por exemplo, eu tenho nossos gatinhos aqui em casa, quando eu estou lá do lado da rua chegando, eu olho pela câmera, que nós temos aqui dentro de casa, ele já fica assim, atento, né? E tem outros animais que têm um ouvido super atento, foi Deus que fez, né? E o que formou o olho não verá? Tem olhos mais perspicazes do que o nosso. Por exemplo, o olho da águia, o olho
das aves de rapina que está voando lá no alto, de longe ele vê lá o... Né? Deus está falando, eu que fiz tudo isso. Né? E aí a palavra de Deus fala assim, o que formou o olho não verá, e aquele que argue os gentios não castigará. Deus fala, espera aí, vai ter um tempo, né? E o que ensina ao homem o conhecimento não saberá. E outra coisa, Deus está dizendo aqui, eu que dou o conhecimento para todo ser humano. Vocês acham que eu não estou tendo conhecimento dessas atrocidades? Você acha que eu não estou a par? Né? Acha que eu não estou a par disso? Então, meus amigos, meus irmãos, quando você vê aqui na internet pessoas vindo aqui, Caio Fábio, René Kivitz, tantos outros, né? Teve um outro aqui que já faleceu, tinha 200 mil inscritos, o Abel. Deus não está no controle, e não é assim, Deus não controla muitas coisas. Por que que mata a criança? Acabei de ler aqui, vocês viram? Deus falando, e tem outras coisas, despedaçam as grávidas. Você acha que Deus não vê nada disso? Deus não vê, e Deus não está no controle, Ele está controlando, falando, não, isso aqui eu estou... Vai chegar o momento certo. Né? É que nós queremos as coisas de imediato, mas Deus tem os planos dele, Deus tem a medida dele. E nós queremos a vingança imediatamente. Por exemplo, quando Adão e Eva, lá no paraíso, caíram, Deus falou, vocês vão morrer. Né? E muitos poderiam achar assim, por que eles não caíram duro naquele momento? Não. Adão viveu mais de vários séculos, né? Vários séculos para morrer, mas demorou tempo. De Adão nasceu os descendentes, aí veio o primeiro homicídio entre irmãos. Deus falou, vai morrer. Mas quanto tempo demorou isso, né? Quanto tempo? E depois veio a morte, com certeza, para Adão, né? Então, meus amigos, meus irmãos, quando você vê todas essas maldades acontecendo, você fala, meu Deus, você nunca diga, oh Deus, por que o Senhor está... Né? Não, o Senhor um dia vai fazer juízo. Acabei de ler aqui. Um dia o Senhor vai arguir esses perversos. O salmista estava, né? Estava falando, até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? No versículo 3 do capítulo 94. Né? Então nós devemos entender a palavra de Deus e ser pacientes no agir de Deus. E não ficar confiando nessas palavras desses homens aí, falando coisas contra a palavra de Deus. A Bíblia diz uma coisa e fala, não é bem assim, não é desse jeito. Às vezes você vê eu movimentando aqui, meus amigos, é porque tem muita muriçoca, pernilongo, né? Fica muito pernilongo aqui, eu moro aqui numa cidade do interior, tem muito pernilongo aqui, aí eu fico aqui dando tapa aqui nas minhas pernas, e às vezes eu passo repelente, mas eles não dão sossego. Chega agora esse horário, na sua cidade tem muito pernilongo aí? Aqui tem. Hoje mesmo eu saí aqui no quintal, aqui, comecei a carpir os matos que tinha, e vou fazer umas melhorias aqui, vai diminuir um pouco, né? Vou fazer umas melhorias, colocar aqui um forro e vai ficar melhor. Mas tem muita muriçoca aqui, por isso que vocês veem eu movimentando, às vezes dou tapa, faço isso, faço aquilo. Mas voltando aqui ao nosso assunto, então a tua fé tem que ser uma fé pura na palavra de Deus. E nós estamos aqui, a gente lê a palavra e fala para você. Fala para você, aí vem aí esses homens e contamina e perverte a tua fé. Espero que o Espírito Santo ilumine a tua mente e o teu coração e você não seja como a onda do mar lançado de um lado para o outro. Que Deus te abençoe.